Então, bom, agora a gente vai falar desse outro, é um outro exemplo de jogo, e esse, na verdade, acho que é o mais famoso de todos, assim. Quase todas as vezes que eu vejo alguém apresentando esse assunto de teoria dos jogos, eles começam com o dilema do prisioneiro, tá? Então vamos falar desse porque é um exemplo clássico. Então como é que é esse jogo aqui do dilema do prisioneiro? Tá aqui dois carinhas, dois prisioneiros, eles dois suspeitos que foram detidos pela polícia e são interrogados em salas separadas. Tá aqui os carinhas aqui em salas separadas, tá? A polícia suspeita que ambos são responsáveis por um assalto, tá? Só que você não tem prova suficiente para condenar eles. No entanto, ambos resistiram à prisão e podem ser culpados por esse crime menor, o que daria uma pena de 1 ano, tá? Então, quer dizer, só o fato dos caras resistirem à prisão lá, eles já vão ganhar 1 ano de prisão, tá? E assim, daí para cada suspeito, os policiais vão lá e contam a seguinte história. Se você confessar e o teu parceiro não confessar, então você vai ser solto e o teu parceiro vai ser culpado pelo crime recebendo pena de 10 anos. Então é aquela história. Você já tem 1 ano nas costas, mas se você confessa e o teu parceiro não, né? Tipo, você vai, assim, tipo, você contribuiu lá, confessou, contribuiu, teu parceiro, você é nessa tua confissão você acabou falando que teu parceiro fez as coisas juntos e por conta disso você acabou tendo você foi solto aí, não teve que cumprir a pena, tá? Agora, se ambos confessarem, tá? Cada um recebe pena de 4 anos, tá? Pois confessaram o crime, daí é meio que assim, tipo, vamos supor que aquela pena grande, ela é meio que diluída as duas pessoas, tá? Então, em vez de 10 anos, vai para 4 anos. Agora, se nenhum confessar, cada um vai pegar a pena de 1 ano lá só porque resistiu à prisão, tá? Essa que é a história aí do dilema do prisioneiro, o exemplo mais famoso aí da teoria dos jogos. Então tá, como é que a gente formaliza isso como sendo um jogo? Tá? A gente precisa identificar lá aqueles elementos do jogo, né? São 3 coisas. Jogadores, estratégias e payoffs. Tá aqui. Os jogadores quem que são? São 2, os 2 suspeitos, tá? As estratégias, qual que são? Confessar ou não confessar, tá? Confessar é o N e o NC aqui é o não confessar, né? E os payoffs a gente retira lá direto da história, tá? Aqui no caso a gente usou os payoffs negativos porque é como assim, tipo, né, se você quer maximizar a felicidade, você não quer pegar o maior, você não quer pegar 10 aqui, né? Você quer pegar o menor número, você quer pegar o zero aqui, né? É porque aqui, na verdade, as coisas que eles vão receber não são boas, na verdade são ruins, tá? Então, se você quer maximizar, você quer chegar mais próximo de zero, certo? Então, essa que é a matriz aí do dilema dos prisioneiros, né? Olha só, se os dois não confessarem, os dois vão receber pena de 1 ano, tá? Se o primeiro confessa e o suspeito 2 não confessa, o primeiro sai livre e o outro recebe pena de 10 anos. E aqui é o contrário, né? Se o primeiro não confessar e o outro confessar, o primeiro recebe pena de 10 anos e depois 0 aqui, tá? E o outro caso é se os dois confessam, daí os dois recebem pena de 4 anos, certo? Então, essa que é a situação aqui, essa é a matriz de payoffs do dilema do prisioneiro. Talvez seja interessante vocês... talvez seja interessante vocês fazerem o mesmo raciocínio que a gente fez lá naquele do exame da apresentação, fazer aqui no dilema do prisioneiro. Né? Porque, no fundo, vocês vão conseguir chegar numa conclusão, tá? Se vocês quiserem dar um pause no vídeo, pode fazer, né? Tá, então, depois vocês continuam vendo aqui, tá? Mas vamos explicar agora o que vai acontecer. Então tá, ó. Como eu falei, usando o mesmo raciocínio que a gente usou lá no outro, lá, a gente pode fixar um jogador,
digamos, o suspeito 1, né? Vamos supor que o suspeito 1 sou eu. E aí eu vou raciocinar sobre as opções aí que ele tem, né? E o que o outro suspeito 2 pode fazer. Então, ó, se o suspeito 2 confessa, então o que acontece comigo, né? Que sou o suspeito 1? Eu vou ter -4 se confessar e -10 se não confessar. Do -4 e -10, eu quero maximizar, né? Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o confessar. Tá? E agora, se o suspeito 2 não confessa, então o suspeito 1 tem 0 se ele confessar e -1 se ele não confessar. Tá? Então, entre 0 e -1, você quer maximizar, então você escolhe o 0, que é o confessar. Tá? Então, aqui funciona igual lá no outro jogo lá, né? Não importa o que o suspeito 2 escolha, não importa se ele vai confessar ou se ele não vai confessar. É sempre melhor para mim confessar. Tá? E como o jogo ele é simétrico, né? Aquela matriz ele é simétrica, o mesmo raciocínio vale para o suspeito 2. Então o suspeito 2 também vai confessar. E agora eu vou voltar aqui na matriz. Então, se a melhor estratégia para os dois é confessar e confessar, significa que os dois vão receber 4 anos de prisão. Mas eles poderiam receber 1 ano de prisão os dois, né? Cada um deles 1 ano de prisão. E aqui é exatamente a história que a gente tinha visto antes, tá? Apesar dos dois saberem que existe essa estratégia de -1 aí, né? De 1 ano, né, de prisão para cada um, mas eles não chegam nisso na racionalidade. Por quê? Porque vamos supor que você acredita lá, você está acreditando que o cara aqui, o suspeito 2, ele é um cara bonzinho e vai escolher o não confessa. Aí você fala, então tá bom, mas assim, se ele escolher aqui o não confessa, eu prefiro escolher confessar e receber 0 de prisão, né? 0 anos de prisão. Não ser preso, tá? Então, não tem como você, ao mesmo tempo, decidir aqui não confessa, não confessa. Tá? Então, ó, confessar é uma estratégia estritamente dominante. Lembrando, o que é estratégia estritamente dominante? É aquela estratégia em que, independente do que o outro for escolher, sempre vai ter uma estratégia que é melhor para mim. Tá? Então, como resultado, ambos os suspeitos confessam, cada um recebendo um payoff de -4. Temos o mesmo fenômeno de antes. Há um resultado que os suspeitos sabem que é melhor para ambos, né, se ambos não confessarem, mas sob jogo racional, eles não alcançam esse resultado. Em vez disso, eles acabam com um resultado que é pior para ambos, né? Aqui também é importante aquela questão que os payoffs reflitam tudo, né? Tá? Então, assim, ó, se por exemplo, o suspeito sofresse uma ameaça de retaliação por confessar, porque tem isso, né, no crime aí, né? Ah, o cara confessou, então depois ele pode sofrer retaliação, né? Mas daí, tudo bem, essa é uma situação externa, mas isso daí teria que estar refletido nos payoffs, tá? Então isso afetaria os payoffs e potencialmente o resultado, potencialmente a matriz não seria aquela mesma lá, tá bom? Então, assim, agora tem outras situações aí, né? Que a gente pode contar uma historinha completamente diferente, mas no fundo ela é tipo assim a mesma coisa. Ela é uma interpretação lá do dilema dos prisioneiros, tá? Então, Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem as drogas em esportes profissionais, né? Usar drogas, tipo usar aqueles doping, né? Que as pessoas falam, tá? Então, você tem 2 atletas, eles têm a opção de não usar as drogas ou usar as drogas, tá? E então, por exemplo, ó, se o atleta 2 não usa droga e o atleta 1
usa droga, então ele vai ter aqui um benefício. O atleta que usou droga vai ter um benefício de 4. E esse atleta 2 vai ter um benefício de 1. Tá? Porque ele não usou drogas e o que usou drogas foi muito melhor do que o outro. Tá? Esse 4 e 1 aqui, sei lá, vamos supor, fez 4 gols, não sei. Tá? Pensa numa situação aí. Você traduziu isso para um número, né? Não sei exatamente o que significa. Tá? Se os dois não usarem drogas, né? Se os dois não usarem drogas, então ficaria 3 e 3. Eles fariam mais gol, vamos dizer assim. Ou, na verdade, eles estariam empatados, né? Os dois não usaram drogas e tá com 3 e 3 aqui. Tá? Eu não consigo, eu não lembro exatamente como é que a gente interpreta esses números, mas assim, no fundo não importa, né? É uma tradução da realidade, transformar uma realidade complexa em números. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Por exemplo, no caso que os dois usam drogas, fica 2 e 2, tá? Talvez diminua em relação ao 3 e 3, porque tipo, se usar droga você tem um problema, né? Depois você pode ser pego lá, né? E daí expulso, sei lá, por tantos tempos de praticar esse esporte, tá? Então você tem essa situação aí, tá? E mesmo assim uma situação que de atletas usam drogas, não usam drogas, tá? Se você for fazer o raciocínio, você vê que a estratégia estritamente dominante é usar drogas. Mesmo sabendo que se ambos não usassem drogas seria melhor. Tá? Então, assim, aqui o que acontece, né? Tipo, vamos fazer aquele raciocínio. Eu sou o atleta 1 aqui. Tá? Aí eu tô pensando em o que o atleta 2 pode fazer. Se o atleta 2 escolhe não usar drogas, para mim eu tenho que comparar entre 3 e 4. O que é melhor para mim é 4. Então, se ele não usa drogas, o melhor é eu usar drogas. E se o atleta 2 usa drogas, então eu vou ter que comparar o benefício de 1 com o benefício de 2. Então, para mim, o benefício de 2 é melhor, então eu vou usar drogas. Como a matriz ela é assimétrica, então os dois vão escolher usar drogas. E usar drogas é a estratégia dominante. Não importa o que o outro faça, eu sempre vou querer, né, usar as drogas. Certo? E, de novo, né? Tipo assim, essa estratégia aqui seria melhor. Tá? Seria melhor por quê? Porque, tipo assim, vamos pensar assim, a soma, né, dela aqui dá um 6, né? Então, se fosse pensar no que eles chamam de bem-estar social, que é essa soma dos bem-estar individual ali, né? Dos bem-estares individual, a soma aqui é 6. Aqui a soma é 4 e aqui a soma é 5. Se você for pensar no global, né, pensar no todo, é melhor você ter essa soma de 6 aqui, mas a gente não chega nesse tipo de resultado aqui. Tá? A gente chega, inclusive, no pior possível aqui. Uma interpretação também aqui, né, desse tipo de situação é chamada de corrida armamentista. Tá? Porque assim, são dois caras que estão competindo para usar um arsenal cada vez maior, para permanecer equilibrado. Tá? Então, isso tem muito a ver, por exemplo, com Estados Unidos e União Soviética lá na Guerra Fria. Tá? Cada vez mais eles tinham lá, armazenavam aquelas ogivas nucleares, aquelas bombas todas lá, aquelas coisas de louco, né? E até hoje eles têm lá, ficam fazendo aqueles pactos para jogar fora, mas no final quase ninguém joga fora. Jogam uma a cada 10 anos, só para dizer que jogou, mas já eles têm mais de 1000 lá, né? Aí ficam irritados quando outros países fazem lá uma bomba também, né? Aquela coisa que vocês conhecem. Então, no exemplo acima, as drogas fazem o papel das armas, tá? Porque seria mais interessante cada vez você usar mais droga, mesmo que o benefício total, né? Seria, vamos dizer, aquela soma, mesmo que o benefício total seja o pior possível, tá? Mesmo que o benefício pro mundo, né, de maneira global, seja ruim, tá? Então, o dilema do prisioneiro também tem sido usado para literalmente interpretar a corrida armamentista entre nações inimigas, né? Você meio que
É quase assim, tipo, se começa uma situação de conflito, o cara que manja de teoria de jogos, ele fala assim, bate o olho e fala, dilema do prisioneiro, corrida armamentista, acabou. Já sabe qual que vai ser o você já consegue prever o futuro. O que vai acontecer? Eles vão começar a armazenar armas, tá? Mesmo que isso seja ruim pro mundo. Tá? Então, ó, jogos do tipo Dilema do Prisioneiro surgem quando os payoffs estão alinhados de maneira específica na matriz. Tá? Então, como assim maneira específica? Tá? Então, eu vou deixar assim em aberto aqui como é que faz para você generalizar esses valores. Mas é que assim, eu não estou falando de... Eu não estou falando, por exemplo... Eu vou voltar um pouquinho aqui. Não estou falando desses valores específicos aqui. 3, 3, 4, 1. Estou falando assim que existe uma ordem. Por exemplo, esse é menor do que esse. Né? Ou esse é menor do que esse. Sabe? Então, por exemplo, se eu escalasse tudo isso aqui por 10, ficava 30, 30, 40, 10. 10, 40, 20, 20. Daria na mesma, tá? E mesmo se eu usasse outros valores, mas se eles estivessem meio que na mesma ordem, tá? Talvez assim, o menor aqui, o segundo menor aqui, o terceiro menor aqui, o quarto menor aqui, né? A coisa se comporta da mesma forma, tá? Então, eu vou deixar para vocês pensarem, vou deixar como exercício para vocês, né? Botarem assim, o A maior do que o B, maior do que o C, maior do que o D. Esses A, B, C, D são números, assim. Então, como é que estaria que estar organizada essa matriz para ela se comportar, né? Matriz com A, B, C, D lá, para se comportar igual o dilema do prisioneiro, tá? Então tá, dá para você generalizar aí esse dilema do prisioneiro para outros valores, outras situações e assim por diante. Só que o que a gente vai ver agora é que há muitos outros jogos cujos resultados são totalmente diferentes. Totalmente diferentes, tá? Então, antes disso, a gente vai ver aqui alguns outros conceitos aqui, que a gente já usou, mas agora a gente só vai definir. Melhor resposta, tá? Melhor resposta não é assim, tipo, resposta de responder um questionário, mas é de response, assim, de tipo, response. Tá? Best response, eles falam. Best response é tipo melhor reação ou algo assim, né? Melhor reação. Acho que essa daí é uma tradução boa, tá? Melhor reação, melhor resposta. Então é best response. Né? Então é a melhor escolha de um jogador, dado que sabemos a estratégia escolhida pelos outros jogadores. Tá? Então assim, você sabe o que os outros caras fizeram. Então qual que é a tua melhor reação? Né? Qual que é a tua melhor resposta? É isso que tá falando aqui. A melhor escolha que você pode fazer é a melhor resposta. Tá bom? Então, no exemplo lá do exame e apresentação, determinamos a melhor resposta para cada possível escolha do seu parceiro. Então, se o cara escolhe apresentar, qual que é a minha melhor resposta? Exame. Se o cara escolhe exame, qual que é a melhor resposta? Exame também. Então, de acordo com o que o outro cara escolheu, você tem uma best response, uma melhor reação, uma melhor resposta. Tá? Então, aqui, ó, só para formalizar essa história toda. Seja S a estratégia escolhida pelo jogador 1 e T a estratégia escolhida pelo jogador 2. Então existe uma entrada ST na matriz de payoff, certo? Uma entrada que o cara escolheu S, um cara escolheu S, estratégia S, e outro cara escolheu estratégia T, tá? E aí aqui, ó, P1ST é o número lá, né? Que vai estar naquela posição da matriz. Então é o payoff para o jogador 1, naquela estratégia ST. Tá? O P2 é o número lá, o payoff do jogador 2 naquela estratégia ST. Tá? Então a gente pode definir agora de maneira formal. S, a estratégia S, é uma estratégia de melhor resposta para o jogador 1, dada a estratégia T do jogador 2, se, o que acontece? Olha só, se o payoff do jogador 1
usando a estratégia S, é maior ou igual ao payoff do jogador 1 usando qualquer outra estratégia S', tá? Percebam aqui que a estratégia T do jogador está fixa. Então é assim, isso é só definição formal. Só estou assim escrevendo formalmente o que a gente já discutiu aqui. Se o jogador 2 fixou na estratégia T, você tem várias outras estratégias. Qual que é a melhor resposta? É a estratégia S, cujo payoff dela é maior ou igual ao payoff de qualquer outra estratégia S' que você possa escolher, tá? Desde que o jogador 2 fique fixo na estratégia T dele, tá bom? A definição de melhor resposta estrita, tá? É quase a mesma, só que aqui, tipo, aqui é um maior. É um maior, em vez de maior igual, tá? Então, às vezes você tem, assim, tipo, um empate, tá? Às vezes não, às vezes a melhor resposta ela é estrita, ou seja, sempre ela é melhor, tá? Então, olha como é que eu posso agora falar de estratégia dominante. Uma estratégia dominante, que a gente já sabe o que é, né? Para o jogador 1, é uma estratégia que é a melhor resposta para qualquer estratégia do jogador 2. Certo? Então, a estratégia dominante é uma estratégia que é a melhor resposta para toda estratégia do jogador 2. Então, se o jogador 2 escolhe a estratégia a minha melhor resposta é X. Se o jogador 2 escolhe a estratégia B, a minha melhor resposta é X também. Se o jogador 2 escolhe a estratégia C e a minha melhor resposta é X, ou seja, se X sempre é a melhor resposta para qualquer estratégia do jogador 2, então ela é uma estratégia dominante. É isso que está escrito aqui, tá? E aqui a estratégia estritamente dominante é a mesma coisa, só que daí é a melhor resposta estrita. Ou seja, você sempre tem uma não é só maior ou igual, né? Pode ser sempre maior, estritamente maior, tá? Então, ó, no dilema do prisioneiro, ambos os jogadores tinham estratégias estritamente dominantes. E por isso foi fácil raciocinar sobre o que aconteceria. Tá? Então, na verdade, o dilema do prisioneiro ele não é à toa que ele é o primeiro exemplo que as pessoas costumam apresentar, porque ele é o mais fácil de você prever o que acontece. Tá? Você não tem empate, né? Você tem essa questão de que, tipo, assim, não importa o que o outro cara fizer, eu sempre sei o que vai ser melhor pra mim. Tá? Agora, você já pensou se, por exemplo, se você estivesse numa situação em que, tipo assim, não é assim, né? No dilema do prisioneiro, não importa o que o cara fizer, eu sei que sempre é melhor eu fazer a mesma coisa. Agora, pode ser que você tenha uma outra situação que é assim, se o cara escolher uma coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Se o cara escolhe uma outra coisa, eu tenho que fazer uma outra coisa, tá? Aí a estratégia já não é dominante, tá? Então, você consegue imaginar que talvez isso exista, né? É isso que a gente vai começar a ver agora aqui, né? Então, ó, se fosse somente uma estratégia dominante sem ser estrita, os jogadores poderiam ter várias opções com o mesmo payoff. E não seria tão óbvio prever o que acontece no jogo, tá? Então esse é o caso de empate, né? Vai que tem um empate lá.